Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família. Pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade. Católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Olá, Brasil! Começamos agora com mais um Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Hoje nós vamos discutir os assuntos mais importantes da semana no cenário político, e é muito importante fazê-lo com que a nossa militância entenda tudo isso. Algumas pessoas estão até me chamando meio que de profeta por conta de ter feito uma análise política que hoje se tornou muito real. Nós vamos falar sobre isso, mas comigo hoje está aqui no estúdio o Capitão Prestes. Boa tarde, Capitão Prestes. Boa tarde, presidente Fabiano. E vamos já para a nossa pauta, já vamos falar sobre os assuntos da semana, mas eu quero trazer à memória o que conversamos a semana passada, até porque o que aconteceu de mais importante na semana eu antevi no domingo. E o Capitão Prestes e as imagens estão aí que não me deixam mentir. No domingo, eu disse que o evento mais importante da eleição aconteceu no sábado, que foi a descompatibilização do governador Zema de Minas Gerais para concorrer à presidência da República, e fez a leitura. Claro, se ele diz que vai concorrer à presidência da República e liberou aqui o estado do Paraná, o Novo, que é o partido dele, para apoiar o PL, significa que os dois fizeram uma aliança. Ou seja, o Zema, na verdade, ele iria ser o vice do Flávio Bolsonaro. E, é claro, pelo jeito, de fato foi o que aconteceu, porque houve, a partir dali, efeito cascata, né? Segunda-feira, o Ratinho, governador do estado do Paraná, então também presidenciável ou cogitado a ter o nome lançado pelo PSD, desiste inexplicavelmente da candidatura à presidência da República. Ele era o nome cotado do PSD e desistiu. Bom, já se passaram alguns dias, mas ainda assim precisamos trazer à luz do que aconteceu. Porque uma coisa é o que a imprensa fala, o que a ABC quer vender como verdade. Outra coisa é, de fato, o que aconteceu, né? Entendam, eu tinha dito no dia anterior que o evento principal já havia acontecido, que era a descompatibilização do Zema. É o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, Minas Gerais, né? Paraná está longe ainda de ter a força de Minas Gerais politicamente. E um candidato à presidência da República não vai querer perder o eleitorado, né, de Minas Gerais, por exemplo, ou o eleitorado, se comparar, Minas Gerais tem o eleitorado o dobro, pelo menos, que tem o Paraná. Então, na balança entre um e o outro, é claro que vão preferir o de maior número de eleitores. Aí entra os famosos blefes, e o PSD gosta disso, né? O PSD gosta de lançar blefes. Eles vendo a composição, né, ou a possível composição do Novo, do Zema, em lançar vice do Flávio Bolsonaro, eles já sabem como é que está o cenário, eles não têm para onde ir, não têm para onde correr. Kassab liga para Ratinho Júnior e diz: Ratinho,
preciso que você se coloque como vice do Flávio Bolsonaro. Preciso. Mas isso não fazia planos, ou não fazia parte dos planos do Ratinho. Ratinho não queria ser vice de ninguém, queria ser candidato, já estava vendendo essa história aqui no Paraná. Então ele pegou e declinou da candidatura, disse que não era candidato a nada. Gente, eu na segunda-feira, eu estava lá no Centro Cívico, estava na sede do PSDB estadual, vocês não têm noção o clima que estava no Centro Cívico em si. O desespero de todos os deputados da base, porque ninguém sabia nada, não era nada combinado. Por isso, essa versão que eu estou dando. Por isso, essa versão. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém. Ninguém sabia os motivos. Hã? Nossa, mas por que o Ratinho desistiu? Ninguém sabia. Ninguém, nem os aliados, nem os mais próximos dele sabiam. Simplesmente ele falou: não. Não vou ser candidato a presidente da República. E vou além. Se pegarem a nota pública dele, ele não disse só que não seria candidato a presidente da República. Ele disse assim: olha, eu vou me afastar da política e vou me dedicar para os negócios da família. Vou assumir a presidência do grupo, né, da família, do grupo empresarial da família, e deixar a política. Esse foi o recado do Ratinho. Tamanho a pancada. Então ele não disse: eu vou pensar, eu vou ver o que eu vou fazer. Não, ele simplesmente disse: eu vou me afastar e vou assumir a presidência do grupo de empresas da família. E aí bateu o desespero. Guto Silva, né? O próprio Alexandre Cury, o que está acontecendo? E agora? Por que, Capitão Prestes? Não era simplesmente a candidatura à presidência da República em jogo, mas também o governo do estado do Paraná. Porque imagine o governador que estava aí até pouco tempo orgulhoso de ter um mandato aprovado aí com quase 80% dos paranaenses, se não mais, dos paranaenses aí. Não agora, nessa situação, ele corre o risco de não deixar o sucessor dele, governador, né? Até porque a gente vê o Moro aí muito à frente das pesquisas, e o problema não é o Moro muito à frente das pesquisas. O problema é que o Moro hoje está numa situação consolidada, num partido que de fato vai lançá-lo candidato a presidente da República, a governador do estado do Paraná, né? E, de contrapartida, seus principais oponentes hoje não têm direção, estão à deriva. Então, o Ratinho corre o risco de, primeiro, o seu sucessor, não fazer o sucessor a governador, que é algo que está muito aí, aparentemente, real. Não fazer nenhum senador, das duas vagas de senador, não fazer nenhum, até porque a dobrada que eu vejo hoje mais forte e consistente é do Delanhol e do Felipe Barros, diante de todo o acerto que foi feito. Então o Ratinho corre o risco de deixar o governo, ou o seu período como governador, sem deixar raízes, né? Para quem tinha tudo no estado do Paraná, dos 399 municípios, 398 apoiam o governador Ratinho. E agora o cara não vai conseguir fazer nem um sucessor e nem os senadores no estado do Paraná. Que situação! Ontem, uma pessoa ligada ao Guto Silva fez contato comigo. Ele está ainda tentando alguma forma de se articular, né, de fazer alguma coisa acontecer. Não se surpreenda se o Guto procurar Cristina Grêmio, que também ficou sem pai e sem mãe, sozinha, né, para tentar compor. Mas qual que seria a composição? Senado não dá. Talvez a vice dele? Sim, mas por qual partido ela iria? Talvez
o que a gente vai ouvir, capitão Prestes, nos próximos dias, justamente isso. A conversa da Cristina Grêmio com o Guto Silva, talvez oferecendo a vice, talvez. Né? Que, olha, daria pano para manga diante dos discursos da própria Cristina Grêmio. Mas é a única saída também para ela, né? Fora isso, ela não tem para onde correr mais. Foi deixada completamente à deriva, né? E assim, vamos deixar clara essa situação, né? Sabe aquela, não sei se já aconteceu com vocês, de, vamos viajar, ó, só tem um lugar no carro, você tá em 2 pessoas, e uma pessoa, não, vai eu, que a outra é difícil de carregar? Foi mais ou menos desse jeito que aconteceu, né? Porque é difícil, né? Ficou completamente, tava rodando com o Moro aí pra cima e pra baixo e tal, e assim, não houve conversa não, tá, gente? Não pensa assim, não, mas ele comunicou, conversou, não houve não, simplesmente quando soube já estava tudo certo com o Moro no PL e ela de fora, tá? Moro já tinha acertado apoio a Delanhol e ao Felipe Barros para Senado e deixou ela que estava andando com ele para cima e para baixo. Mas é assim, né? Quando não se tem grupo, hoje eu estava falando nas reuniões de mulheres aqui do nosso grupo, tendo isso, quando a pessoa se acha maior do que um grupo, acontecem essas coisas. Na política, quem se acha muito acaba percebendo com a dura realidade quando acontece essas coisas. Então, gente, resumindo aquilo que havíamos já feito a leitura algum tempo atrás, Moro não seria candidato pela União Brasil, Cristina Grêmio não seria candidato pela União Brasil, pelo menos ao Senado, mas o Moro conseguiu se articular e foi para o PL. A Cristina Grêmio ficou sozinha e o Moro apoia a candidatura ao Senado do Deltan Dallagnol e do Felipe Barros. Cristina ficou de fora do acerto. Mas o choque maior da semana foi justamente o caso do Ratinho Júnior, que declinou a candidatura à presidência, justamente porque também foi feito um acerto de cima para baixo. E o Paraná, acho que é o 5º maior eleitorado, né? Ficou para trás por conta do peso de Minas Gerais. Romeu Zema vai ser certamente o vice de Flávio Bolsonaro. E isso deixou aí os governistas do estado do Paraná à deriva. Entenda, eles não sabem o que fazer. Não sabem mesmo. Isso não faz parte ou não fazia parte de nenhum plano estratégico. Isso não foi combinado, isso não foi conversado, isso foi comunicado. Então pegou todos de surpresa. Então todos ligados ao Ratinho estão sem pai e sem mãe. Essa é a palavra correta. Sem pai e sem mãe. Sem saber o que fazer. Agora estão tentando. Eu vi até uma loucura. Uma loucura, porque a gente sabe que existe militante apaixonado que gosta de querer puxar saco. Então começaram a colocar aí medindo febre, né? Eduardo Pimentel como sendo o candidato a governador do Ratinho. Rapaz, Eduardinho, como os outros pessoal costuma dizer, ele não tá dando conta nem de Curitiba. Ele não tá dando conta de Curitiba. Olha, e essas não são palavras minhas, não. São palavras de pessoas que estão na administração pública mesmo. Que não tá dando conta. Imagine deixar de lado Curitiba, por mais que seja por um tempo, para se aventurar em fazer campanha para governador. Vai levar surra e depois também não consegue recuperar mais Curitiba. Aí vai concorrer à reeleição e não ganha. Né? E não ganha. Mas o cenário é esse. Paralelamente a isso, é claro, os partidos estão aí montando as suas chapas. Depois vou tomar uma água e depois nós vamos falar sobre isso.
questão das montagens de chapa, porque isso é muito importante, muito importante. Certamente as candidaturas majoritárias, tirando de Senado, serão decididas em 2 turnos, mas o que define esse ano eleitoral para a direita, entenda, são as candidaturas proporcionais, eleger maior número de deputados federais e também, claro, maior número de senadores, até porque são 2/3 do Senado que serão alterados nessa eleição, então não podemos dormir nessa situação de jeito nenhum. Depois vamos falar sobre isso. Olá, Brasil, estamos de volta ao Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. E quero lembrar vocês que sigam-nos também nas redes sociais, no Facebook, Por Mais Brasil, e também no Instagram, Por Mais Brasil. E se ainda não está seguindo ou inscrito no canal do YouTube, se inscreva, isso é muito importante para a gente ter o maior alcance possível. Vamos dando continuidade, mas estou num momento muito especial, porque hoje nós tivemos, como todo último sábado de cada mês, nós temos um trabalho específico com mulheres, para dar à mulher o conhecimento da política, de como fazer, e introduzir realmente para a conversação, né? Não deixá-la aí à deriva no que diz respeito aos acontecimentos. É muito importante nós incluirmos todos e fazê-los entender de como funciona. Mas hoje trouxe para a gente a palavra, uma palestra, a pastora Edna, da comunidade 316, Igreja 316. Boa tarde, pastora Edna. Boa tarde, que prazer estar aqui com vocês, viu? Para mim foi uma honra falar com mulheres tão distintas, estar aqui contribuindo com vocês. Igreja, as pessoas já estão acostumadas a lidar com o público, a lidar com microfone, isso não é problema para ninguém. Agora, talvez o desafio novo foi falar com mulheres da política. Novo para ti ou não, engano meu? Você acredita que enquanto você estava falando ali com a gente na introdução, eu me lembrei de uma época, quando eu tinha 19 anos de idade, que eu participei de um projeto que tinha a ver com política, na verdade, era um projeto da igreja, que estava associado a um projeto bem semelhante ao que nós temos aqui, e a ideia, né, o foco central, era levar conhecimento à comunidade mais carente. E eu dava aula lá de etiquetas. Olha só. E daí nós tínhamos ali no projeto, nos bairros, então nós dávamos aulas de matemática, inglês, corte e costura, artesanato, e eu dava aula de etiqueta. Eu lembro que eu pensei, gente, mas o que eu vou dar aula de etiqueta para esse povo? O que eles querem saber de etiqueta, como se portar na mesa? Muitas vezes a pessoa não tem nem o que comer, né? Mas eu vou te dizer que a minha aula enchia de gente, a gente aprendia junto como organizar uma mesa, como sentar. E era tão legal porque eu me lembro que eu via aquelas pessoas, como elas sorriam de ver uma mesa bem organizada, com pouco que elas tinham, eu ficava agradecida por levar leveza para as pessoas. Então, não é a primeira vez que eu tenho um contato com um projeto tão significativo como esse. Tá certo. Conta um pouco como foi, sobre o que você falou com elas. Hoje nós falamos sobre ser forte. Na verdade, aqui no projeto Por Mais Mulher, né, esse é um dos subtemas aqui. Eu recebi o convite e lá tinha as palavras corajosa, forte, valorosa e uma outra palavra que eu não me lembro muito bem, mas tinha. E eu comecei a meditar sobre essas palavras e, sábia. E, obviamente, a gente não ia conseguir falar com profundidade sobre cada uma delas, o que significava ser uma mulher forte, corajosa, sábia, valorosa, seja na política ou na vida como um todo. Mas então nós falamos sobre ser forte, porque muitas pessoas acham que ser forte é simplesmente ignorar ou não sentir medo, angústia, e é muito pelo contrário. Ser forte é você, apesar de sentir medo, angústia, frustração, mesmo quando as coisas não são do jeito que você gostaria que fosse, você continuar. Isso é ser forte. E não tem nada a ver com esconder emoções ou fingir que você é perfeito. Eu vejo que o horizonte feminino hoje está sendo envolto a uma cortina de fumaça, onde elas estão sendo levadas a lutar por coisas que não são
normais para o mundo feminino. Particularmente, eu penso que assim, você pode lutar por aquilo que você quiser, mas entenda que conquistas, elas também vêm acompanhadas de algumas obrigações que eu acho serem pesadas demais para mulheres, né? Que eu penso serem pesadas demais para mulheres pela própria anatomia feminina, mas também pela cultura feminina em si, né? Como você vê hoje, não estou nem falando do feminismo, não, estou falando realmente do mundo de hoje, onde muitas vezes é dada uma missão para mulheres que eu vejo que são pesadas. A consequência, a missão talvez não seja tão um problema, mas a consequência daquilo eu vejo como muito pesado para a mulher, que ela jamais suportaria sozinha, pelo menos jamais. Como você vê essas coisas? Eu vou te responder com a Bíblia. Tá. Se você for imaginar que há 2000 anos atrás nós vivíamos um estado extremamente patriarcal, onde o homem era o foco, né? Eu não consigo entender como uma mulher como Débora se tornou juíza, profetisa, conselheira de guerra, né? Num mundo onde existiam ela estava envolvida num ambiente totalmente de conflitos. Então você imagina que ela vivia num centro onde várias províncias, que eu poderia dizer hoje bairros para a gente entender, a Água Verde, Xaxim, Bacaxeri, Fazendia, Portão, cada um tinha sua própria lei e era uma polarização total, porque não existia um governo centralizado. E ela estava ali no meio daquilo, aconselhando o povo. Então, para ela, poderia se dizer que era um fardo pesado demais, porque como você aconselha alguém daquela província que tem uma lei diferente daquela que lá do Portão? Eu estou falando agora com alguém do Xaxim que a legislação, o modo deles de viver, a cultura é um e lá do Portão é outro. Como que eu vou aconselhar? Talvez alguém olhasse e falasse: esse cargo é muito pesado para ela. Mas eu acredito que Deus colocou a mulher ao lado do homem para ser a ajudadora. E tudo que eu, como mulher, preciso para vencer e ser aquilo que eu quiser, Deus me deu. É claro que muitas missões que nós acabamos nos aventurando, nos propondo, é pesado demais porque existe o sacrifício. Mas por que Débora conseguia então se sobressair como juíza num mundo totalmente patriarcal? Porque ela tinha um marido chamado Lapidote que entendeu que ela também tinha valor. Então, às vezes, o que o homem acha que a mulher não pode, na verdade, ele não está acostumado com a força que a mulher tem. A mulher, ela pode o que ela quiser. É óbvio que ela deve ser poupada. E não vamos nem discutir aqui sobre questão de força, resistência, mas a mulher é tão, ou às vezes mais, intelectualmente capaz que qualquer homem. Então, eu vejo que quando nós vemos em Números 4, aquela passagem tão curta sobre uma mulher num mundo tão hostil, é Deus nos mostrando que nós podemos, mas nós devemos saber, só quem sabe os limites somos nós mesmas. E ultrapassar isso para provar algo para alguém é que está errado. Eu vou fazer só para provar que eu posso. É isso que está errado. Enquanto eu estou fazendo para ser feliz, enquanto eu consigo fazer bem e trazer benefício para mim e para as pessoas à minha volta, com o meu trabalho, com a minha dedicação, verdadeiramente tem valor. Mas enquanto eu estiver querendo fazer as coisas para provar só que eu posso, não funciona. Realmente. Nós estamos num contexto onde as mulheres do Por Mais Brasil são treinadas e nós procuramos sempre, absolutamente sempre, não é só em períodos, não, sempre trazê-las para conversação, para discussão, né, ouvi-las, mas a mulher também tem uma característica muito difícil que uma lidar com a outra. Elas vivem num ambiente de competição muito acirradas, né? Umas com as outras, e talvez isso que faz com que a gente ainda não tenha uma representatividade tão grande feminina em posições
e estratégia. As coisas estão mudando. Você, acho que foi muito longe para buscar aí a história do machismo, né? Até porque se mudou muitas coisas e hoje a gente vê a mulher muito mais Mais inclusa, proativa. mais proativa e inclusa também num contexto de sociedade. Mas ainda acho que o feminismo, agora falando do feminismo, está buscando uma equiparação que não sei qual que é a sua visão cristã com relação a isso, mas que não existe uma equiparação com o homem em Uhum. si, que eu acho que se entrar nessa seara de disputar espaço com o homem, a mulher vai perder aquilo que já conquistou. Como você vê toda essa situação? Porque eu acredito também, eu te conheço já há algum tempo, eu vejo que você busca sempre ser protagonista onde está, Uhum. né? E o protagonismo também vem acompanhado de peso, né? Mas como você enxerga esses movimentos feministas, às vezes do exagero na equiparação, né? Esse dia eu estava discutindo uma uma quase feminista, que ela discutindo comigo, falando, não, mas é porque vocês não nos veem com igualdade. Não nos veem com igualdade. A mulher está sendo massacrada, aí estamos ouvindo aí feminicídio de tudo quanto é lado e tal, e isso é muito fruto desse sistema patriarcal machista que existe hoje. Falei, mas você quer então que eu iguale o número de feminicídio com o de homicídio? Então nós estamos numa distância muito longe, porque o número de homicídios são pelo menos 20 vezes maior do que de feminicídio. Uhum. Né? Você quer que iguale, então que as mulheres sejam mortas a esmo como os homens são mortos. Então, eu acho que tem algumas coisas que perde-se a noção de sociedade por questões de interesse pessoal. Como Uhum. você enxerga esse monte de informação acerca Olha, disso? eu acho que todos nós, independente de mulher, homens, enfim, devem buscar pelos seus direitos de reconhecimento. A questão do feminismo no Brasil, eu acho que é um pouco distorcido, porque eu não vejo com bons olhos uma bandeira que se levanta para dar direito à mulher falar palavrão igual ao homem. Que proveito ela vai ter nisso, sabe? A busca social de igualdade profissional não tem a ver com o sexo da pessoa, tem a ver com a competência que ela tem para desempenhar aquela função. Se você for me perguntar pessoalmente, eu diria que são caixas que devem ser tratadas de formas diferentes. Por exemplo, na minha casa, o sacerdote da minha casa é meu marido. E não é porque a Bíblia diz, é porque ele nasceu com uma estrutura para suportar mais a pressão do que eu, porque o homem é mais racional e a mulher é emocional. Quando Por tem um isso, barulho lá fora, é ele que vai é ver. ele que vai. Por Aham. isso que existem os conflitos onde tem muitas mulheres, porque nós somos emocionais, e isso é verdade, né? O homem ele é mais racional, então tem coisas que para o homem, ele nem liga, e a mulher, nossa, meu Deus, o mundo caiu por conta, às vezes, de uma fala. Então, na minha casa, o homem da casa é meu marido, né? É ele que nos guia, é ele que diz se nós vamos ou não, né? Ele ouve qual é a minha opinião. Ai, vamos viajar? O que você pensa? Ah, eu gostaria. Se ele achar que naquele final de semana não convém, não vai dar certo, a última palavra é dele. Isso é uma coisa na casa. E tem que ser assim para ter harmonia. Porque muitas mulheres reclamam que o homem não faz nada em casa, não ajuda. Mas é porque tem muitas mulheres querendo assumir o papel do homem. Te contar, inclusive, porque isso foi uma construção. Eu me lembro de uma época, logo que eu me casei, a gente era bem jovem, e eu ficava louca da vida, porque meu marido, ele não gostava muito de trabalhos manuais. E eu sempre gostei de tudo muito organizado. E uma vez queimou a lâmpada da minha casa, da cozinha. E, gente, ele não arrumava aquela lâmpada e aquilo ia me consumindo, porque eu sou filha de nordestina. Então, a nordestina é assim: se tá quebrada, ela vai arrumar. Se ela pede uma vez, não faz duas vezes, faz, na terceira ela tá fazendo. É assim. Minha mãe, ela
fez lá a casa, ela ergueu a casa sozinha, porque meu pai, ele não agilizava com os pedreiros, entendeu? Porque era essa cultura nossa. Mas enfim, eu lembro que daí eu fui num culto aleatório, num culto na igreja que ninguém nos conhecia. E o pastor da igreja falou assim: mulher, você que fica reclamando que seu marido não troca a lâmpada da casa, para de reclamar, deixa ele tomar, fazer a função. Aí eu olhei para ele, eu falei: você falou com o pastor? Ele falou: eu nem conheço o pastor. Aí eu olhei para a cara do pastor, alguém me dedou com esse pastor. Daí eu falei: até quando que eu vou esperar ele arrumar a lâmpada? Aí o pastor de lá respondeu, sem saber que eu estava questionando ele: até o dia que ele arrumar. Às vezes a gente quer sobrepor a função que é do outro e depois reclama que ele não faz. Então, na minha casa, eu sei que meu marido não gosta de fazer trabalhos manuais. Qual que foi o acordo que a gente fez, então? Ó, amor, eu não gosto de trabalho manual, não gosto de arrumar, de parafusar, nada disso. Mas eu prometo para você que no momento que eu ver algo quebrado, imediatamente eu vou chamar alguém para consertar. E isso funciona há 25 anos, mas é ele que cuida da nossa casa nessa questão de reparos, porque ele é o cuidador, ele que nos ensina, ele que nos discipula. Agora, no trabalho, se você me perguntar se eu devo ganhar mais que um homem fazendo a mesma função que eu, se eu for mais competente que ele, sim. Sim. Isso vai depender do meu diploma, da minha experiência e daquilo que eu posso agregar na empresa. Agora, não pode haver uma diferença de cargo, função ou salário só porque eu sou mulher. Entende? É esse meu pensamento. Mas isso, eu acredito que assim, o mundo corporativo não olha dessa forma. Isso daí é coisa das feministas e do governo de esquerda. O mundo corporativo olha competência. Se você entrega resultado, ele vai investir em quem entrega resultado. E por isso que hoje eu vejo cada vez mais mulheres em posição de liderança. Porque elas estão Sim, entregando mais resultados, isso é fato. Têm sim. estudado mais, têm se aplicado. Serviço braçal, não. Quando tudo era braçal, mulher não tinha como entregar as mesmas coisas que o homem entregava. Hoje, como na maioria das vezes são decisões a serem tomadas, a mulher consegue decidir, organiza a casa. Mas esse foi uma. E hoje, no ponto que nós estamos, também foi uma conquista. Porque nós, hoje, temos o bônus de festejar o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março. Mas se nós se lembrarmos realmente o que essa data significa, foram mulheres que lá no passado foram queimadas dentro de uma fábrica porque ousaram querer ser mais do que elas poderiam ser para aquela época, percebe? Então, hoje eu digo para você que não existe. Ou melhor, não existe, não. É menor essa resistência. Mas eu me lembro muito em 1800 e não, quando Você eu já estava comecei, viva lá? não, 1900 e alguma coisa, quando eu comecei a trabalhar e fui galgando funções como supervisora, gerência, existia uma diferença salarial, sim, pelo fato de eu ser mulher. Depois, como as coisas foram evoluindo e as mentes ampliando e as pessoas percebendo que as mulheres, elas também se preparavam e poderiam ser dignas de cargos de liderança, de gerência, CEO, etc. E que muitas vezes elas faziam melhor até que alguns homens, aí sim nós fomos ganhando espaço. Mas isso também é uma conquista. E tá tudo certo. O homem também precisou conquistar muita coisa. Então, né, a política mesmo nos instiga a buscar, a lutar por coisas que antes nós não tínhamos. E tudo bem, seja na minoria, seja, enfim, tudo certo. A questão é qual que é o propósito. O propósito é para atender o meu ego ou isso é um propósito para um bem comum coletivo? Porque eu disse para você, tem ações no feminismo que não sei nem por que existem. E é verdade, esses dias eu vi um programa, não vou falar aonde, mas assim, a bandeira das mulheres no programa era poder falar palavrão na TV. Do que isso me serve? Ter um vocabulário robuscado de palavrões? Poder sair com quantos homens ela quisesse, sabe? Do que isso me serve? Então eu acho que todo movimento ele tem que ter um propósito de enriquecer a população que vai servir aquele propósito, não meramente só por levantar uma bandeira, você É, percebe? teve o Capitão Prestes, cortando um pouco
Aqui a pastora, as mulheres conquistaram o direito de narrar jogo de futebol. Olha, rapaz, eu tô começando a gostar de voleibol por causa disso. Ó, rapaz, a gente até narra bonitinho. Tá certo. Pastora, muito obrigado. Não. Espero contar contigo mais vezes para nos Adorei. ajudar com as mulheres. É muito importante a gente trazer a conscientização, mas principalmente a experiência de vida das pessoas para nós, de fato, alcançarmos um espaço melhor por luta e por conquista, Exato. né? Isso é muito importante. Gente, nós vamos continuar já, que eu quero falar com vocês sobre a questão da janela eleitoral que se encerra 3 e 4 de abril e é muito importante todo mundo ficar antenado nisso. Então fique até o próximo bloco. Estamos de volta ao Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil, último bloco. E peço que você deixe aí o seu like e se inscreva para receber sempre as nossas atualizações. O pessoal estava me perguntando, capitão, Fabiano, mas por que você não está levando mais entrevistados e tal? Eu vou explicar, né? Porque nós estamos vivendo uma janela eleitoral. Janela eleitoral é quando pessoas que têm mandato podem migrar de partido, mudar de partido, sem perder o mandato. Mas também aqueles que pretendem concorrer à eleição, seja deputado estadual, seja deputado federal, Senado, tal, quem pretende concorrer também tem que se filiar aos partidos até o dia 4 de abril. Eu quero encerrar falando sobre isso. Aí, tudo que a gente faz gera especulação, né? Se eu trago fulano de tal, olha, certamente esse cara vai ser candidato, aí fica criando celeuma onde não existe. Então eu preferi, nesse período que é estratégico, para não ficar criando esses reboliços sem necessidade e tal, manter um pouco as entrevistas em segundo plano, mas já retomamos hoje por questões aí de praticidade, acabei pegando entrevistando a pastora Edna, porque estava conosco aí na capacitação das mulheres, então aproveitei o momento, mas já nós retomamos essa prática. Vamos lá, falando em questão de janela eleitoral, já expliquei sobre isso. Quem tem mandato até dia 3 de abril. Vai haver muitas movimentações. E agora são movimentações desesperadoras. Por quê? Porque o PSD do governador Ratinho, todo mundo achava que estaria no partido do candidato à presidência da República. Ou seja, uma verticalização de chapa. Presidente da República, 55. Governador, 55. Senado e tal. Então estava todo lá. Não, a gente vai fazer não sei quantos deputados, né? Vamos fazer 10 deputados federais, vamos fazer 15, 20 deputados estaduais. Esse era o papo deles. Mas agora o cenário mudou. Agora eles não terão, certamente, candidato ao governo e nem a presidente da República. Certamente, PSD não terá presidente da República. Vai fazer uma composição com Flávio Bolsonaro e não terá candidato à presidência da República, certamente. E agora? Esse monte de nomes, esse monte de estrelas num partido só. Vai ter que escoar para os partidos que têm aí a base no governador, né? E isso está causando um estresse grande nos candidatos. Um estresse grande mesmo. Está todo mundo aí preocupado com essa situação. Então, nessa reta final, até o dia 4 de abril, vai ficar todo mundo observando a movimentação das cadeiras, porque as principais vão acontecer ainda. PSD, certamente vai haver uma evacuação do PSD agora, porque não há condição de eleger quantos eles imaginavam, talvez a metade do que pensavam, talvez, né? Então vai haver uma evacuação grande do PSD. Mas já tivemos movimentações fortes. Com a ida do Moro para o PL, o deputado Jacobo, que era o presidente do PL, deixou a presidência do PL. E aí, capitão, adianto aqui. Certamente, Fernando Jacobo, deputado federal, ex-presidente do PL agora, irá para a União Brasil. Certamente irá presidir
União Brasil, deixado pelo Moro, certamente. Mas o fato é que o Jacobo, já aliançado com o governo do estado, aqui com o Ratinho, revoltado, marcou uma reunião com os prefeitos, diz que 99% dos prefeitos vão deixar o PL e vão acompanhar Jacobo. Mas tudo bem, que seja 80%. 80% dos prefeitos irão deixar o PL e ir para outro partido. Então vai haver uma movimentação significativa no estado do Paraná, né? Mas temos que entender também que o PL e o Novo nessa iniciativa também vão inchar. Também vão inchar. Vai mexer, de fato, aí com os partidos essas movimentações e a gente tem que acompanhar, porque isso é muito importante. Muito importante. Para nós de direita, é importante a gente estar alinhado numa situação onde a chapa a se disputar também tem um alinhamento. Eu vou citar o caso do PSDB, que foi o meu acordo com o presidente estadual. Falei, olha, eu monto a chapa de deputado desde que absolutamente todos assinem termo de compromisso com relação à nossa visão ideológica, para não correr o risco da gente trazer o voto de uma militância e acabar elegendo alguém que não tem essa identidade ideológica que nós temos, a mesma crença ideológica que nós temos. Então pode acontecer, por conta das movimentações aí, de pessoas com ideologia de direita ter que ir para um partido de quase centro-esquerda. Eu ouvi, por exemplo, muitas pessoas dizem, eu vou lá para o Solidariedade. Sim, mas Solidariedade é de centro-esquerda. Solidariedade na Nacional vai apoiar o Lula. Estou vendo quem que é lá, o Fernando Francischini, que está lá presidindo Solidariedade, que fez federação com PRD, o 25, ou seja, centro-esquerda. E o Paulinho da Força, ele certamente vai apoiar o Lula. E aí? O discurso do Francischini é completamente outro. Completamente mesmo. E aí? Como é que vai ficar? Vai montar a chapa, depois de montar a chapa, todo mundo vai ter que engolir. Então as pessoas têm que estar muito atentos a isso, às movimentações. E essa semana é estratégica. Se bem que o prazo final, 4 de abril, né? Mas ainda assim a gente tem que ficar de olho e eu vou acompanhar e depois eu vou falar ponto a ponto a ida de determinada pessoa para partido, se é de direita, se é de centro, para quem vai, para que a militância não se sinta enganada também ou iludida com relação a muitos aí. Isso é muito importante. Mas nós estaremos atentos. É isso por hoje, capitão. Então, vamos ficar ligados e se inscreva no nosso canal do YouTube, também nas nossas redes sociais por Mais Brasil, porque a qualquer momento a gente pode chegar lá com uma novidade para vocês. Um grande abraço a todos, uma boa e abençoada semana.